Fazendo massa napolitana, quanto tempo deixo na geladeira depois da puntata? Eu não sei se você conhece esse termo, né? Puntata. Puntata a gente chama de bolão em português. A puntata seria assim, depois que você bate a massa, você deixa o bolão, você deixa a massa toda na forma de uma bola, numa mesa ou numa caixa ou coisa assim, protegida do ar, ela fica quieta esperando um pouco. Algumas pessoas preferem uma puntata bem curta, ou seja, uma puntata que a massa não tem tempo nem de fermentar nem de maturar. Algumas pessoas preferem uma puntata longa na temperatura ambiente para ela fermentar mesmo, você vê o bolão crescer de tamanho. Algumas pessoas preferem uma puntata sem crescimento e para não ter crescimento refrigera, faz uma puntata refrigerada para ela ganhar maturação. Então pensa assim comigo, a puntata você pode fazer de várias maneiras. Depois da puntata, a lógica é a mesma, pode fazer de várias maneiras. Algumas pessoas preferem depois da puntata, que é o estagro, que é a divisão, boleamento, fazer o pãozinho, fazer a bolinha ou coisa assim para deixar ela descansando. A majoritária parte dos tipos de pizza fazem a bolinha. É minoritário o número de pizzas que as pessoas pegam desse bolão um pedaço, faz uma bolinha na hora e já abre, mas em geral, depois da puntata, principalmente a italiana, a napolitana, depois da puntata você faz o taglio, faz o panete e aí pega esse panete. Então, como essa que a gente representa, ó, caixa de fermentação exclusiva, elas encaixam uma na outra. Aqui nessa festa eu coloquei 15 bolinhas na caixa exclusiva de 250 gramas, ficou tranquilo, cresceu até e ficou de boa, não tive problema. Eu já trabalhei com ela tranquilo com 350 gramas. É claro que assim, a massa mais seca, a tendência é ela crescer mais redonda, né? E a massa mais bem hidratada, a tendência é ela crescer um pouco mais espalhada. Aí isso vai influenciar no tamanho da bolinha que você consegue colocar. Uma massa muito hidratada, você consegue fazer uma bolinha de 500 gramas e ela vai acabar dando uma espalhadinha na caixa, não vai empurrar, não vai ter problema. Uma massa muito seca, mesmo ela com 250 gramas, ela vai crescer tão retinha que ela toca na caixa. A massa que eu fiz ontem era uma massa bem sequinha. Se você ver um dos vídeos ou das fotos que a gente publicou, você vê que uma das massas ela chegou a tocar no topo da caixa, porque ela era desse tamanho e ela ficou desse tamanho, porque ela era bem seca, tá? Quanto tempo deixo na geladeira depois da puntada? Você que manda, não tem uma regra específica. O que a gente fala é o seguinte: se você pretende maturar a massa, se você pretende deixar a sua massa descansando, obrigado, Antônio, pelos parabéns, obrigado pela consideração. Se você pretende deixar a sua massa descansando, é bom você saber que assim, menos do que 24 horas dificilmente vai dar diferença. E mais do que 72 horas dificilmente vai ser coisa boa para sua massa. Eu tô dizendo dificilmente porque tem muitos casos, muitos tipos de farinha. Se você usa uma farinha muito forte, se você usa uma farinha com um valor de P muito alto, se o pH durante o descanso estiver muito alto, cada coisa vai influenciar, então não é fácil de dizer. Mas em linhas gerais, mestre Maurício, o que eu gosto? Primeiro, eu gosto que a puntata seja feita a temperatura ambiente até a massa dobrar de tamanho. Depois da massa, eu gosto de colocar um cronômetro nela para saber quanto tempo ela demorou para dobrar na puntata de temperatura ambiente. Depois que ela dobrou na temperatura ambiente, eu gosto de colocar a massa na caixa e colocar ela para refrigerar 24 horas para segurar a massa. Depois dessas 24 horas, aí eu tiro a massa para deixar ela crescer um pouco. Se eu for usar, eu uso. Se eu não for, eu já refrigero. Então, esse é o jeito que eu gosto de fazer. Existem várias outras maneiras de fazer. Por exemplo, se você fizer uma biga, ou seja, você bate uma massa mais seca, só basicamente farinha, fermento e água. Geralmente o pessoal não põe sal na biga. E você deixa ela fermentar bastante até ela ficar azeda de álcool e tal. Você deixa ela fermentar bem seca, assim. Ela não vira uma massa, ela fica uma coisa quebradiça. Fermentar bastante. E depois usar essa massa para bater uma nova massa, você consegue ganhar bastante extensibilidade, bordas mais altas, sem precisar se preocupar com tanto tempo de maturação ou de fermentação. São várias técnicas, não tem uma regra específica. Se você for olhar lá o material da Associação da Verdadeira Pizza Napolitana, que é como se fosse um sindicato, uma instituição de pessoas que se uniram para preservar aquilo que eles acham que é o tradicional, que é o correto. Então eles têm as regras que eles colocaram lá e a gente tem todo o respeito, mas não quer dizer que eles são os donos da verdade, né? Se você for ver o material deles, não fala nada de maturação, de longa fermentação, não fala nada disso. Fala basicamente assim de você bater a massa, esperar 6 horas e usar, entendeu? Não tem muita
entre aspas, não tem muita frescura na regra deles. A Associação da Verdadeira Napolitana quer dizer que o certo é o jeito deles. Aí vem um outro cara para dizer que o certo é o outro jeito. E aí fica todo mundo brigando. Para mim é tudo palhaçada, entendeu? Na minha cabeça é que você fizer com respeito à tradição, com respeito ao seu cliente, com respeito à história, e você fizer com carinho, tá bom. Bota para quebrar aí. O importante é fazer um bom negócio, conseguir vender seu produto e o cliente sair sorrindo feliz da sua pizzaria, tá? Lembrando mais uma vez para você curtir, compartilhar, comentar, tudo isso ajuda mais pessoas conhecerem o nosso trabalho, mais pessoas saberem o que está acontecendo. Às vezes, gente, uma simples palavra de apoio, de motivação já faz a gente acordar mais feliz, assim, acordar com mais alegria. Isso é muito bom, eu agradeço. Quem precisa de consultoria para acertar a massa ou coisa assim, tanto presencial quanto online, eu faço esse trabalho já faz muito tempo, com muita tranquilidade, com bastante sucesso, é rapidão.